Planilha de 13º, aula 3. Nós vamos agora ver como nós vamos calcular a parte das médias dos adicionais, para a gente poder ver o que vai ser incorporado ali no cálculo para a primeira parcela. Nós vamos ver também uma partezinha que ficou faltando da última aula, que eu falei para vocês que seria visto nesta aula. E nós vamos ver também como calcular a primeira parcela por completo. Então, vamos lá. Na aula 2, para quem não viu, vou deixar para vocês o link na descrição, vou deixar o card aqui também para vocês. Nós vimos a parte das informações dos colaboradores, nós configuramos essa parte, ficou faltando esses dois pedacinhos aqui, e nós vimos também a parte da média dos adicionais. Nós vamos agora trabalhar com as informações de pagamento, então vamos ver a questão das informações de pagamento. Pagamento em parcela única, sim ou não? Aqui a gente vai ter duas opções, então nós vamos colocar uma validação de dados. Nós vamos clicar na guia Dados, vamos clicar na validação de dados, nós já fizemos isso para a parte da matrícula. Nós vamos clicar aqui no Permitir, trocar para lista, vamos clicar na seta e nós vamos lá na planilha de base e vamos selecionar Sim, Não. Vamos clicar na seta novamente e depois nós vamos clicar em OK. Vai aparecer ali para vocês essa setinha do lado, só clicar em cima e escolher sim ou não, tá? No caso aqui eu vou colocar como não, que vai ser aí o pagamento parcelado. Mês de pagamento da primeira parcela. Aqui nós também vamos fazer uma validação de dados com os meses do ano. Então nós vamos clicar de novo, nós já estamos na guia dados, vamos clicar lá em validação de dados, permitir lista, na parte da fonte, eu vou lá na minha planilha de base e vou selecionar todos os meses ali de janeiro até dezembro. Clico na seta novamente e vou clicar em OK. Do lado vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou especificar ali qual é o mês. Então eu posso clicar aqui na alça de preenchimento, vai virar esse sinal de mais preto, clico e arrasto para o lado. Ele vai fazer para mim a mesma configuração, então ele vai trazer todos os meses do ano, tanto para uma quanto para outra. Então vamos imaginar o seguinte, minha primeira parcela foi feita em julho. Vou clicar aqui e vou deixar como julho. E a minha última parcela aí vai ser feita em dezembro. Então, vocês vão especificar qual mês que está sendo feito ali o pagamento, tanto para a primeira parcela quanto para a segunda parcela. Isadora, escolhi a opção para pagamento único. Então, vai vir aqui e vai marcar ali o mês de dezembro, por exemplo. Agora, nós vamos ver aquelas duas células que ficaram para trás, que nós deixamos para resolver nesta aula. Aqui eu tenho endereço de célula de referência da primeira parcela e do lado eu tenho da segunda parcela. O que significa isso? Vamos entender o seguinte. Se eu marquei aqui que o primeiro pagamento foi feito em julho, né, ou vai ser feito em julho, significa que eu ainda não tenho os adicionais de julho até o final do ano. Então, ele vai contabilizar de janeiro ou de quando o colaborador entrou até o mês de junho. Eu preciso estabelecer essa referência para não sair nada errado na hora de calcular a média. Vou até deixar para vocês aqui um card sobre o erro oculto na função média, que muita gente não sabe, que dá uns probleminhas aí quando a gente deixa a célula vazia ou coloca zero em situações indevidas. Então, dá uma olhadinha lá que isso é interessante vocês estudarem. Voltando aqui. Então, se eu tenho julho, eu tenho que calcular de janeiro, teoricamente, até junho. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente precisa levar em consideração é, eu vou usar a função endereço para ele devolver para mim o endereço dessa célula. Então, vamos lá. Igual a endereço. Número da linha, vou usar a função lim, que é o que nós fizemos na última aula. Vou indicar a célula A4. Então, ele vai mostrar para mim que é na linha 4. E agora eu vou indicar para ele qual é a minha coluna. Eu não sei qual é a minha coluna. Eu tenho que parar na coluna que está escrito junho, ok? Então, o que nós vamos fazer de referência para ele? Usar a função corresp. E nós vamos indicar aquela célula que nós estamos trabalhando com ela dos meses. Primeira parcela, eu vou clicar aqui em julho e vou colocar ponto e vírgula. Isadora, mas ele vai procurar julho, eu quero junho. Calma que a gente vai chegar lá. Qual é a minha matriz? Vou selecionar toda essa parte de cima que ele vai procurar onde está escrito julho dentro desse intervalo que eu acabei de selecionar. Ponto e vírgula, minha correspondência é exata. Vou fechar meu parêntese. O que eu preciso arrumar agora aqui é selecionar esse meu intervalo do meio e fixar, porque sempre vai ser esse intervalo para todos os colaboradores que tiverem, mesmo os que estiverem mais lá para baixo. Vou pressionar F4 no teclado. Observação aqui, se você estiver usando um notebook, pode ser que o F4 não funcione.
pressione a tecla FN primeiro e depois pressione F4, tá? Feito isso daqui, nós vamos agora indicar para ele o seguinte. Se tá julho e ele achou julho, ele vai devolver para mim nesta função, desse jeito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, ele vai procurar para mim o endereço da célula que está na coluna 7, na linha 4. Só que a coluna 7 tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pera aí, Isadora, mas eu selecionei lá na frente. Ele não reconhece neste momento a seleção. Ele reconhece o número das colunas. O número da coluna que ele vai devolver é 7. Ponto. Acabou. Para eu poder indicar para ele que é ali, que era aquele intervalo para frente, eu vou ter que contabilizar essas colunas que estão para trás. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que tem essa pequenininha aqui para fazer separação. Então, eu tenho 10 colunas mais 7 para conseguir chegar na coluna de julho. Só que eu não quero julho, eu quero junho, que é uma a menos. Então, ao invés de eu colocar para ele mais 10, eu vou especificar para ele mais 9. Então, vamos lá, mais 9, vou fechar o meu parênteses aqui. Terminei? Não. Eu tenho a situação que, se acontecer algum erro aqui, é para ele considerar até novembro, tá? Porque aí eu estou considerando ou a segunda parcela ou parcela única. É mais uma questão de tratamento de erro, tá? Que a gente vai fazer isso. Então, antes do CORRESP, eu vou colocar se erro. Para ajustar aqui, eu vou tirar esse parênteses, vou colocar ponto e vírgula e vou indicar para ele o número 21. Por que 21? Porque é o número que vai até novembro. Contando todas as colunas, o 21 vai chegar lá na coluna de novembro. Vou fechar o meu parênteses e vou pressionar o Enter. Deu uma olhadinha que ele mostrou para mim agora a referência para P4. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, que o P4 é justamente a referência para o mês de junho. Ou seja, tá direitinho. Vamos trocar? Vou colocar aqui para o mês de novembro. Vamos dar uma olhadinha lá. Referência agora para T4. Ou seja, eu estou pegando agora até o mês de outubro. Tá certo? Então, é assim que ele vai funcionar. Nós vamos fazer a mesma coisa para a segunda parcela. Então, vamos lá. Como elas são iguais, a gente só vai modificar aqui esse número do CORRESP. Nós vamos vir nessa nossa célula mesmo do T4, vem aqui antes do A, somente antes do A, e coloca o cifrão. Dessa forma, ele vai travar a coluna, mas ele não vai travar as linhas. Lembre-se que nós vamos ter mais colaboradores para baixo, então a gente não pode travar a linha. Feito isso, nós vamos agora dar Enter, clica na célula e arrasta para o lado. Já vai dar um outro valor para a gente aqui, que é o 4. Vamos dar uma olhadinha ali. O 4 é justamente o mês de novembro. Considerando ali que a segunda parcela vai ser paga em dezembro, tá certinho, mostrando pra gente novembro. Ah, Isadora, mas o meu funcionário recebeu a primeira parcela no aniversário, ou ele recebeu antes, ou tem funcionário que está afastado. Gente, essa planilha, ela vai se adequando para cada funcionário. Então, à medida que vocês forem preenchendo, vocês vão adequando isso daqui para cada funcionário. Ah, mas na empresa tem um padrão, vai todo mundo novembro e dezembro aqui. Aí, neste caso, como vai repetir para todo mundo, é só vocês clicarem aqui na alça de preenchimento segurando o Ctrl, porque senão ele vai incrementando. Segura o Ctrl e arrasta para baixo, que ele vai manter novembro para todo mundo, tá bom? Vamos agora para a média por período. Nós vamos calcular o período para cálculo da primeira parcela. Vamos lá. Nós vamos fazer, então, igual a média. Qual vai ser o meu número inicial? O meu endereço de célula inicial vai ser este daqui, a nossa primeira referência, certo? Só que eu não posso simplesmente clicar, porque se eu clicar, ele vai indicar a célula G4. Aqui a gente vai ter que indicar para ele uma função chamada indireto. Então, nós vamos fazer ó, indireto e eu vou pegar o que está aqui dentro. Quando eu falo para ele indiretamente pegar aquela célula ali, ele não quer a G4, ele quer a célula que está dentro da célula G4. Fecha o parênteses, estou seguindo aqui em cima. Agora eu vou colocar 2 pontos e eu vou indicar indireto novamente e eu vou colocar para ele o endereço da primeira parcela, que a gente já definiu aqui. Vou fechar o meu parênteses e vou fechar mais um parênteses novamente, dando Enter. Pronto, ele já deu o resultado para mim, considerando a média de fevereiro
até novembro. Por que de fevereiro? Porque esse colaborador aqui começou a trabalhar em fevereiro. Ele está considerando esse mês aqui, tá? Vamos fazer uma coisa aqui? Vamos fazer um teste? Eu vou trocar a data de admissão desse funcionário para... Vamos colocar aqui, olha, dia 20/2. Vou voltar lá. Considerou 10 dias. Olhem que ele já pulou para o mês M4, que no caso aqui é o mês de março. Então, ele está funcionando direitinho de acordo com aquilo que a gente está configurando. Lá na planilha que está no site, como a gente precisa ter situações aí diferentes, atender várias situações, acaba que a gente faz mais tratamentos de erro. Aqui, por exemplo, eu já coloquei que se eu colocar como sim aqui, que a parcela é única, essa parte aqui já fica como hífen, tá? Então, eu já incremento com mais coisas. Aqui, como vocês já estão montando a planilha de vocês, já fica mais tranquilo, que vocês mesmos já vão ajustando de acordo com o que vocês vão utilizando. Senão também fica muito cálculo e fica muito cansativo para vocês. Já é muita coisa, né? Vamos lá agora para a segunda parcela. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos arrastar aqui para o lado. Ele vai modificar aqui um pouquinho, mas a gente vai alterar as células. Célula inicial não vai ser o H4. A gente vai voltar lá para o G4, que é a nossa inicial. E a próxima vai ser a segunda parcela mesmo, que é o 4. Então, vai ficar ali como indireto G4, que foi o que a gente alterou. E o indireto I4 é isso mesmo que a gente precisa. Vou dar Enter, já deu ali a referência pra gente. No caso da terceira parcela, ela vai incluir tudo. Então, é desde a inicial até dezembro. Então, vamos lá. Igual a média. Vou colocar em direto para poder pegar a primeira. Vou selecionar aqui qual é a inicial. Vou fechar o parênteses. Vou colocar 2 pontos. E eu vou indicar para ele a última, que no caso é a de dezembro. Não preciso fazer em direto aqui, porque a última é dezembro e pronto, acabou. Então, fechando ali o parênteses, vou dar Enter e ele vai dar o valor ali para mim. Deixei tudo aqui preenchido para vocês, justamente para ir dando valor para vocês poderem ver direitinho como que vai funcionar. Vamos agora calcular a primeira parcela. Nesta primeira célula, vocês vão informar qual é o salário base, que ele está sendo considerado naquele momento. Então, eu vou colocar aqui como 4.500. Primeira parcela, a média de extras, né? Ali dos adicionais, DSR e por aí fora. Igual. E nós vamos puxar aqui a primeira parcela, que é esse intervalo que nós temos aqui. Do lado, total da remuneração, igual o salário mais a remuneração, dando Enter, vai mostrar ali quanto que o funcionário vai receber. Aqui nós vamos ver a questão do proporcional, se a pessoa vai receber proporcional ou não. Nós vamos considerar aqui a função se, igual a se. Nós vamos analisar se lá na parte dos avos de direito, aqui, se é igual a 12. Então, vamos lá. Se aqui for igual a 12, e aí, para a gente não ter nenhum problema, que aqui às vezes pode ficar vazio, dependendo do resultado, lembra? Nós vamos fazer aqui 2 testagens. Ponto e vírgula, vou indicar de novo e vou colocar igual a vazio, porque ela pode tanto estar com o número 12 quanto pode estar vazio. Só que para eu fazer 2 testes de uma vez, eu preciso usar a função ou, porque vai ser uma situação ou a outra. Então, aqui antes do E4, a gente vai fazer ou e vai deixar isso tudo ali dentro da função ou. Terminando, ponto e vírgula. Se isso daqui acontecer, o que ele vai mostrar ali para mim? Simplesmente hífen. Não vai considerar aquela célula, porque não é proporcional. A pessoa vai receber ali inteiro. Agora, se não for, ponto e vírgula, nós vamos pegar o salário, que está sendo considerado ali para remuneração, nós vamos dividir por 12, nós vamos multiplicar pelos avos de direito. Então, volta lá no início de novo e clica na célula E4. Então, ele vai fazer esse cálculo, vai pegar o salário, vai dividir por 12 e multiplicar pelos avos de direito. Agora, vamos lá. Para o valor a receber para a primeira parcela, igual a se, nós vamos colocar que se essa célula estiver vazia, estiver com hífen, nós vamos considerar essa do lado. Então, nós vamos pegar essa daqui e vamos dividir por 2, ponto e vírgula. Caso contrário, ou seja, se aqui estiver com valor, pega esse valor e divide por 2. Fechando parênteses, dando Enter, vai devolver o valor ali certinho.
Nessa parte agora do FGTS, nós vamos especificar qual é o percentual que vai ser aplicado, porque tem a situação ali do jovem aprendiz, enfim, a gente pode ter variações. Então, para isso, nós vamos fazer uma inclusão de valores lá na planilha de base. Vou clicar aqui em base, vou clicar aqui na coluna E, vou colocar aqui em cima FGTS, só para a gente ter como referência, vou colocar 2% aqui e 8%, tá? Vamos lá na planilha de 13º, e nós vamos colocar a validação de dados. Lembrando que eu já estou na guia dados, vou clicar aqui no botão da validação, permitir, vou colocar como lista, e na fonte vou colocar aquele intervalo. Base, vou selecionar aqui os dois, não pega o FGTS, tá, gente? A palavra, senão vai aparecer lá também. Clica na seta e clica em OK. Vai mostrar ali as opções pra gente. Então, vou colocar aqui como 8%, e aí depois a gente vai fazer o cálculo do FGTS. Igual a esse valor vezes o valor a receber, dando Enter, R$ 169,45. Vamos agora formatar isso tudo? Vamos lá. Vamos pegar aqui tudo que é de valor monetário, então nós vamos selecionar todo esse pedaço que está aqui. Vou segurar o Ctrl e vou clicar na última. E eu vou lá na página inicial e eu vou colocar como contábil. Vocês podem colocar também como moeda, se vocês quiserem, tá? Está aqui como contábil, FGTS, como é percentual, vou colocar aqui para ele mostrar para mim como porcentagem. Vou centralizar ele para ficar melhor, mais apresentável. Vou voltar aqui um pouquinho. Nessa parte dos meses aqui e da definição da parcela, eu vou centralizar também. Aqui eu também vou colocar para centralizar. Matrícula também eu vou centralizar, certo? Essa parte aqui, por enquanto, eu não vou ocultar, porque nós vamos precisar dela na segunda parcela. Com isso, a gente encerra aqui a primeira parcela. Nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês como calcular a segunda parcela e calcular também o ajuste de saldo, que seria aí quase que uma terceira parcela, mas bem pequenininha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Até lá, tchau, tchau!